Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai tentar ver as possíveis diferenças entre geodireito e direito internacional. Bom pessoal, o vídeo de hoje é resultado da pergunta do Flávio Ricardo. Ele deixou um comentário num vídeo que a gente fez há muito tempo atrás, perguntando justamente sobre essa questão de... A pergunta dele foi literalmente: qual a diferença entre geodireito e direito internacional? Foi um vídeo que a gente lançou há muitos meses atrás, aqui no canal, 5, 6 meses atrás, mais ou menos, que era uma palestra que eu fiz, eu tive a honra de dividir a mesa com a professora Michelle Hassreiter. A gente fez uma mesa a respeito de direito, geopolítica, relações de poder e a responsabilização jurídica nacional e internacional dos estados no sistema internacional. Era um momento ainda no comecinho da pandemia, foi em junho do ano passado, junho de 2020, no início da pandemia de Covid-19, e naquela época andavam pululando por aí, né? Brotando ao redor do mundo algumas ações jurídicas que tentavam responsabilizar juridicamente, seja criminal, seja civilmente, o governo da China com relação à ocorrência da pandemia de Covid-19. Isso chamou a atenção minha e da professora Michelle, a gente resolveu fazer um evento com relação a isso no final do primeiro semestre do ano passado. Foi muito interessante porque essas ações judiciais, digamos assim, estavam acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, principalmente tentando, de alguma forma, responsabilizar juridicamente a China pela propagação do vírus e tudo mais. E a gente fez uma pergunta, né? É possível fazer esse tipo de análise? Eu vou tentar linkar aqui o vídeo justamente no cardzinho para vocês verem, porque ali tem algumas coisas bem legais a respeito de algumas perspectivas sobre o próprio desenvolvimento da geopolítica a partir da perspectiva do direito, né? Então ali tem algumas discussões de caráter mais teórico, mais aprofundado, enquanto que nesse vídeo eu vou tentar me dedicar um pouquinho mais à pergunta que o Flávio Ricardo, para quem eu mando um abraço e agradeço por deixar comentário, fez lá naquela época. Eu já aproveito para pedir para você colocar um comentário aqui se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, se tem algumas sugestão de tema. A gente inclusive, né, tá preparando aí o Rede 100, né, o número 100, o nosso vídeo 100 aqui no canal, e a gente quer contar muito com vocês. A gente está muito feliz de quase estar chegando também aos 600 inscritos. Isso não seria possível sem vocês que assistem, comentam e participam conosco aqui desse nosso esforço de democratizar e conversar um pouco, bater um papo a respeito dessas coisas. Bom, lembrando da pergunta então lá do Flávio Ricardo naquele vídeo sobre direito e geopolítica, né? A pergunta dele era simplesmente assim: qual a diferença entre geodireito e direito internacional? Essa é uma pergunta muito boa porque muito simples e muito direta, né? Vai direto ao assunto. E quem me conhece sabe que eu sou um pouco prolixo. Quem tá aqui no canal também sabe disso e gosta, né? Porque, enfim, os meus vídeos aí estão com 20 minutos, meia hora, né? Que a gente está construindo aí esse arcabouço. Mas me chama atenção porque é uma pergunta muito certeira. Ela vai num ponto muito importante que eu gosto muito, que eu sempre cobro muito, inclusive cobrava muito dos meus alunos, cobro muito das pessoas e cobro muito de mim mesmo, que é um rigor maior, inclusive, com os conceitos, né? Então acho que a gente adotar uma postura um pouco mais rigorosa com relação aos conceitos que a gente usa pode nos ajudar cientificamente, mas também politicamente, né? Distinguir direito, o que é uma coisa, o que é outra. Muito desse canal surge desse esforço e é um pouco disso que eu quero abordar aqui. Por isso eu quero começar com o conceito mais fácil de todos, né? Eu vou trazer aqui alguns outros conceitos ou algumas outras visões, mas o direito internacional talvez seja o mais fácil de começar com, porque ele já está mais consolidado, ele já tem uma discussão um pouquinho mais aprofundada, né? A gente pode considerar que o direito internacional, eu vou pegar aqui a minha colinha para não dar nenhuma definição fora do normal. Então, o direito internacional é o conjunto de formas que regulam as relações externas dos atores que compõem o sistema internacional, ou na definição que eu encontrei, chamou-se de sociedade internacional.
Bom, aí a gente já tem uma diferença de perspectiva bem interessante, porque quando a gente fala sistema internacional, a gente está adotando uma postura que é muito típica do pessoal de relações internacionais, de geopolítica, que pensa nesse sistema como uma soma de partes diferentes entre si. Quando a gente fala de sistema internacional, né, se a gente pega a categoria de... Normalmente a gente dá muito mais ênfase na categoria de internacional do que na categoria de sistema, né? Eu sempre pegava muito no pé dos meus alunos disso, né? O internacional, segundo a professora Cristina Pesequilo, vou tentar colocar as referências aqui, mas ela tem esse livro de introdução às relações internacionais, que é super interessante, né? Então, introdução às relações internacionais, temas, atores e visões, para quem está... eu nunca consigo fazer isso. Outro vídeo também já tive problema. Para quem está começando em relações internacionais, esse livro ele é muito legal. E a professora Cristina Pesequilo, lá no comecinho do texto, acho que na página 17, se não me engano, ela fala a respeito disso. Ela fala daquilo que realmente marca as relações internacionais geralmente o internacional. O fato de que são relações que a gente analisa para fora da fronteira ou por meio da fronteira do Estado, né? Só que qual é o problema? A gente esquece da parte do sistema, né? Às vezes a gente até inclusive esquece das fronteiras, né? Mas enfim, a parte do sistema, um sistema ele pode ser definido, enfim, a partir da teoria dos sistemas, né? O Ludwig von Bertalanffy, ele está muito longe aqui, vai ficar difícil de pegar, mas esse livro verdinho aqui, ele tem um livro chamado Teoria Geral dos Sistemas, em que ele vai definir um sistema como um complexo constituído por partes diferentes entre si, que ao interagir estabelecem uma forma de funcionamento, né? Então, se a gente pegar um celular, por exemplo, ele é um sistema composto por várias partes diferentes que entre si executam o funcionamento do celular. Então, quando a gente fala de sistema internacional, a gente fala mais ou menos desse funcionamento nesse quesito, nesse sentido. Ou seja, a gente observa, tem os estados, tem as empresas, tem os indivíduos, tem a mídia, tem os grupos terroristas, etc. E a gente analisa eles de forma separada e, ao usar o termo sistema internacional, o que a gente está falando, na verdade, é falar que a gente vai analisar eles em conjunto em funcionamento, né? Numa visão bem mecanicista do sistema internacional. Só que a definição que eu peguei não falava de sistema internacional, ela falava de sociedade internacional. E essa é uma discussão bem importante mesmo dentro da área de relações internacionais e dentro da área de geopolítica. Porque se eu deixo de falar de sistemas internacionais e começo a falar de sociedades internacionais, eu não estou mais falando de partes isoladas entre si que se relacionam. Mas eu falo de uma sociedade. O pressuposto de uma sociedade são normas conjuntas, né? Que todos esses atores eles são diferentes entre si, mas eles aceitam um certo conjunto de normas por meio do qual eles vão atuar ou por meio da qual eles vão pautar a sua ação, vão pautar a sua interação. Então essa diferença é uma diferença bem importante para a gente entender justamente perspectivas diferentes sobre o direito internacional. Porque se a gente adota a postura do sistema internacional, pode ser que a gente observe o direito internacional de uma forma. Se a gente adotar a perspectiva de sociedade internacional, a gente vai observar o direito internacional de outra forma. Por enquanto, isso não vai fazer tanta diferença. Eu vou pegar isso mais para frente, lá quando a gente for falar de geodireito em específico, que é um dos objetivos desse vídeo. Bom, pegando lá a definição básica, então, de direito internacional, repetindo, né? O direito internacional é o conjunto de normas que regulam as relações externas dos atores que compõem o sistema internacional ou a sociedade internacional. Esse conjunto de normas, portanto, ele pode ser um conjunto de normas costumeiras ou positivadas. Aí é um termo que a gente usa para falar que existem formas de comportamento dos atores no sistema internacional ou na sociedade internacional que podem ser ou costumes ou acordos escritos entre essas partes do sistema internacional, né? Ou seja, ele é um arcabouço normativo que tende a basear as regras. E aqui é interessante porque não se trata necessariamente de leis, porque as leis, elas são normas positivadas. Já mostra uma diferença entre uma coisa e outra com a ajuda aqui da minha coleguinha de sempre, a Carta das Nações Unidas, né, o Estatuto das Nações Unidas e da Corte Internacional de Justiça. Bom, então podem existir leis que são positivadas, que são escritas em tratados, em acordos, em legislações, ou existem regras que são costumes, que não estão escritas, mas que são utilizadas no sistema internacional como uma prática de regulação da interação
entre os países. Então, são costumes ou acordos. Vou dar um exemplo de cada um para ficar um pouquinho mais claro isso que a gente está falando, tá? O exemplo de um costume, né? Aceitação de novos países no sistema internacional, né? Não existe nenhuma regra ao redor do mundo que fale, ó, um país para ser aceito deve seguir X, Y, Z, em que pese no continente americano, em razão da Conferência Interamericana de Montevidéu, da década de 30, a gente tem um acordo, aí sim, escrito, chamada a Convenção de Montevidéu, que estabelece que para ser reconhecido, um Estado tem que ter população permanente, um governo instituído, aceito por essa população, e um território delimitado. Isso existe na América, mas no resto do mundo não existe essa determinação escrita do que é um país. E tampouco existe uma determinação escrita sobre como, se o processo de independência desse país interfere ou não. Por isso que a gente tem um fenômeno interessante no sistema internacional, que são os estados parcialmente ou totalmente reconhecidos. Os estados parcialmente reconhecidos são aqueles cuja independência apenas alguns países do sistema internacional reconhecem. A gente poderia citar aqui o Kosovo, a Abcásia do Sul, a gente poderia falar aqui da Ossétia, ou a Somalilândia, enfim, a gente poderia falar a respeito desses países, né, como parcialmente reconhecidos, ou seja, não são reconhecidos pela totalidade do sistema internacional. Ou os países totalmente reconhecidos, aí sim são os países que são plenamente aceitos por todos os países no mundo, né? Geralmente por meio de tratados escritos, aí que vem a diferença entre costume e norma positivada ou norma escrita, né? Bom, a aceitação de novos países do sistema internacional independe digamos assim, de algum tipo de prescrição. Agora, para que esse país seja aceito dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, aí sim existe uma norma positivada, existe um tratado, que é justamente a Convenção das Nações Unidas, aqui é a minha versãozinha, né, com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Essa Carta das Nações Unidas, no seu capítulo 2º, artigo 4º, inciso 2º, diz que novos membros do sistema internacional podem ser aceitos pela Assembleia Geral, desde que com a recomendação do Conselho de Segurança. Então, os países do Conselho de Segurança são aqueles que vão ou não vão aceitar, vão ou não vão recomendar a aceitação de um país pela Assembleia Geral. E a gente sabe que o Conselho de Segurança tem um peso muito grande no sistema da ONU. E a partir daí a gente vê a importância dessa norma positivada, digamos assim, né? A gente enxerga que aí vai ter essa questão de forma bem interessante. Isso traduz um pouco essas normas ou leis positivadas, né? Ou seja, o costume é um país que tem total liberdade de reconhecer ou não a independência de outro. Outra coisa é quando um país assina a carta para entrar na ONU, ele aceita essa regra da ONU de que ele vai entrar, digamos assim, outros países só vão entrar na ONU desde que com a recomendação do Conselho de Segurança. Isso seriam dois exemplos bem básicos, bem tratados aqui de uma forma bem rasa, só para a gente estabelecer uma diferença, do direito internacional. Né? E aí a pergunta, tá, mas no que isso se diferencia de um geodireito? Bom, o direito internacional é esse conjunto de normas, como eu estou falando, um quadro normativo que o país pode ou não adotar dependendo da situação. Né? Então, por exemplo, enquanto o país não for acionado com relação à independência ou não de um país, pode ser que ele nunca se preocupe com isso. O Brasil, por exemplo, teve um fenômeno que a professora Michele sempre usava em sala de aula, que é o caso do Kosovo, porque houve uma atleta kosovar aqui no Brasil, e o Kosovo é reconhecido pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, como uma federação esportiva nacional independente. Né? E teve uma judoca, se não me engano, que teve aqui no Rio de Janeiro, e houve a bandeira do Kosovo e o hino tocando em território brasileiro, sendo que o Brasil não reconhece esse país. Não gerou nenhuma tensão, não trouxe nenhum problema, mas é uma situação interessante. Por quê? Porque o Brasil ainda aguarda uma posição da ONU com relação ao Kosovo,
Qual é o problema? Os Estados Unidos reconhecem, enquanto a Rússia não reconhece. Ambos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Isso significa que desde 2008 a gente já vai aí para quase 15 anos de indefinição com relação à situação do Kosovo no sistema internacional. O mesmo vale para a Crimeia, para a Ossétia, para a Abkhazia, enfim, outras regiões. Bom, isso já tem a ver com o geodireito. E aí tem duas vertentes principais que usam esse termo para duas coisas diferentes. A primeira é aquela representada pelo professor Luiz Ojeda. Ele tem esse livro aqui chamado Direito Administrativo Geográfico, Fundamentos na Geografia e na Cartografia Oficial do Brasil, que é um livro bem interessante. Recentemente, pela Comissão de Geodireito da OAB São Paulo, o professor Luiz Ojeda também desenvolveu uma coletânea chamada Geodireito, Mitos e Fatos, bem interessante. Eu vou tentar linkar aqui, aqui nas referências, né? E o professor Luiz Ojeda, ele representa uma visão que fala que o geodireito, então, seria uma interdisciplinaridade entre a geografia e o direito. Ele estaria baseado em algumas tendências internacionais e algumas lógicas nacionais aqui do Brasil, que vêm, por exemplo, da Geojurisprudentes da Alemanha, né, a geojurisprudência alemã, que foi um mecanismo de justificar a imposição das leis alemãs em territórios ocupados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A Géographie du droit da França, né, a geografia do direito francesa, que tratava mais ou menos da análise a partir dos geógrafos de como funcionava a administração da justiça e a validação das leis, e a Legal Geography dos Estados Unidos, que é um movimento que mistura o pessoal da sociologia do direito com a geografia para entender as diferenças na recepção do direito, na aplicabilidade da lei do Estado, né? E principalmente as dificuldades da distribuição da justiça. Segundo o professor Luiz Ojeda, a técnica geojurídica consiste, aqui eu estou fazendo uma colinha, né, na elaboração cognitiva instrumental entre a geografia e o direito. Mais para frente ele vai dizer que ela proporciona de maneira efetiva e não apenas valorativa a coesão espacial, haja vista que ela possibilita o exercício da geografia oficial por determinado estado para o uso de qualquer cidadão. Nesse sentido, o professor Luiz Ojeda, ele dá uma ênfase muito grande na forma como a relação entre a sociedade e o espaço, ela é mediatizada, digamos assim, também pelo direito. E o direito é mediatizado pelo espaço. Eu lembro que um exemplo que ele usa muito é o exemplo dos GPS. Né? Então, o uso de GPS e a falta de um investimento aqui no Brasil com relação ao desenvolvimento tecnológico dessa área faz com que os nossos geodados, digamos assim, estejam na mão das companhias de tecnologia. O Pokémon GO foi um grande exemplo disso. Ou seja, ele era construído em cima de um outro jogo e as pessoas começaram a usar a localização justamente para caçar Pokémon. Confesso que eu fiz também um pouco isso, não muito, mas fiz um pouco para reviver um pouco da infância. Essa perspectiva, digamos assim, do geodireito, então, fala sobre a delimitação dos poderes no espaço a partir de uma perspectiva legal. É interessante porque o professor Luiz Ojeda, inclusive, usa uns mapas, campo de futebol, campo de tênis, quando a gente pega uma quadra poliesportiva, por exemplo, que para cada tipo de ação vai ter um tipo de norma e as linhas da quadra vão valer de forma diferente. Isso acaba afetando, por exemplo, a atuação das prefeituras com relação ao Covid-19, que é um aspecto bem interessante. Por outro lado, a gente tem uma outra tendência que também usa esse termo de geodireito, mas que usa para falar de uma outra coisa, e ela é representada pelo professor Guilherme Sandoval Góes. Ele é um professor, ambos são brasileiros, em que pese o professor Luiz Ojeda esteja em Portugal hoje em dia, e o professor Guilherme Sandoval Góes, na verdade, ele não foca tanto na questão interna. Ele já tem uma perspectiva mais internacional, ou seja, ele já observa essa relação entre geografia e direito no enquadramento das relações internacionais. O professor Luiz Ojeda também faz isso, mas a preocupação é mais com a aplicabilidade da norma no espaço. Enquanto que o professor Sandoval Góes, ele se preocupa principalmente com a judicialização da geopolítica. Esse é um aspecto bem interessante, porque ele vai tratar o geodireito como um elemento desse processo de judicialização da geopolítica. Mas que raios é essa judicialização da geopolítica? A gente pode falar que essa judicialização da geopolítica é um processo de adensamento normativo, adensamento dos controles jurídicos, tanto nacionais como internacionais, sobre as ações do Estado.
A gente pode usar aqui o conceito do Jürgen Habermas, que é um dos principais pensadores do direito lá na Europa, quando ele fala de juridificação, ou seja, a soma cada vez maior dessa normatividade, de regras jurídicas cada vez mais normatizadas. Vamos usar um exemplo, né? A nossa vida cotidiana cada vez mais é normatizada, né? Ou seja, a gente tem na nossa biopolítica, digamos assim, cada vez mais ênfase no direito, na definição. Quando a gente estabelece novas formas de crime, por exemplo, a gente está tentando juridificar, adensar normativamente para que de uma forma ou de outra a gente evite, por exemplo, assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres. O feminicídio, por exemplo, é um exemplo de juridificação das relações sociais, né? Por isso eu quero colocar isso justamente porque essa juridificação ela não é nem boa nem ruim. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, e depende muito do caso que a gente está analisando. No caso do professor Sandoval Góes, ele vai falar justamente da juridificação da geopolítica. A ênfase dele, portanto, vai estar na execução da política externa. É uma perspectiva que foca mais no sistema internacional e na influência que organizações internacionais, que tratados internacionais, que acordos internacionais têm sobre o arcabouço jurídico interno e externo dos países. Ou seja, como que esses tratados, esses acordos, as organizações internacionais, a multiplicação dessas instituições acaba afetando justamente a liberdade de atuação dos países no sistema internacional. E, de novo, isso não é nem bom nem ruim, isso simplesmente é. E aí a gente pode verificar que, por exemplo, existem formas de executar a política externa que, se juridificadas, ou seja, se adensadas juridicamente, seja com costume, seja com normas, servem como um mecanismo de controle dos estados. De uma forma ou de outra, o direito a fazer a guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, ele está juridificado. Porque desde a criação da ONU, justamente, cadê minha cartinha? Desde a fundação da ONU, justamente, a gente não tem mais a permissão da realização da guerra de agressão. Eu não posso mais fazer a guerra com outro país de forma legítima, sem ter retaliação do sistema internacional, só porque eu quero comerciar com ele. Quando os Estados Unidos tentaram fazer isso, né, fazer a guerra contra o Saddam Hussein, para obter acesso ao petróleo, eles tiveram uma reação que não foi uma reação igual, proporcional e contrária do sistema internacional, mas pegou muito mal para eles. Claro que na época eles eram uma superpotência mundial, mas há essas questões importantes de que hoje, pelo menos, não é considerada mais como a guerra de agressão, né? A guerra por questões comerciais, econômicas, políticas, nacionais, já não é mais considerada legítima. Alguns dirão que isso não vale nada, né? Porque, enfim, os Estados Unidos podem fazer o que eles quiserem e tudo mais. Mas, de uma forma ou de outra, isso serve como um controle, um mecanismo de controle também da relação entre os países. Nesse sentido, então, a juridificação da geopolítica, esse geodireito, de uma forma ou de outra, a imposição desse arcabouço jurídico, seja interno, seja externo, dos países como um obstáculo ao exercício da política externa desses mesmos países, né? Vou dar 2 exemplos aqui, né? O primeiro a gente já falou, que é a questão da guerra. As convenções de Genebra sobre a conduta na guerra, chamadas convenções de Genebra de Direito Humanitário Internacional, né, o direito da guerra, estabelecem regras de comportamento para forças armadas constituídas formais dos países, né? Ou seja, elas representam de uma forma ou de outra uma limitação da atuação desses países, ou pelo menos dos seus soldados, né? Legitimamente, aí em forma de tratado, né? Mas existem práticas que os estados fazem no seu interior, digamos assim, né, internamente, no seu sistema jurídico interno, que causam consequências em sistemas jurídicos de outros países. A gente fez um vídeo, vou usar esse dedo aqui para não confundir. A gente fez um vídeo sobre bioterrorismo, que eu vou colocar o card aqui, em que a gente mostra, na verdade a gente se questiona se a mudança de normas jurídicas dos Estados Unidos no combate ao terrorismo, não, de uma forma ou de outra, não acabou influenciando na conformação do sistema produtivo brasileiro para atender às normas norte-americanas. Isso tem consequências até hoje no nosso mecanismo, e principalmente na ascensão do Bolsonaro junto da agroindústria,
né? Porque os americanos demandaram, por meio do ato contra bioterrorismo, o controle da verificação e obtenção de todas as informações a respeito da cadeia produtiva de produtores de alimentos, remédios, enfim, né? Qualquer tipo de exploração agroindustrial ou de pecuária, enfim, que queria exportar para os Estados Unidos. Então, para exportar para os Estados Unidos, tem que mostrar toda a documentação que mostra todas as pessoas que entraram em contato com a carga, né? Isso dá para os Estados Unidos uma capacidade de obter informação sobre a cadeia produtiva dos países de uma forma fenomenal. Isso acaba sendo, de uma forma ou de outra, a juridificação da geopolítica, porque daí o país ele tem que se adequar a essa regra se ele quer exportar para os Estados Unidos. Assim como na China, por exemplo, para investir na China, os países têm que se adequar às normas do governo chinês, né? Acho que são dois aspectos interessantes para a gente pensar justamente essa lógica. Bom, o que toda essa discussão aponta, que eu acho que seria interessante da gente discutir aqui, né? O geodireito, ele aparece, então, como um uso estratégico das normas, ainda que esse uso estratégico seja no sentido interno ou no sentido externo da atuação de um país, na política interna ou na política externa. O professor Pedro Pesará Correia tem um texto bem interessante em que ele distingue geopolítica de geoestratégia. Baseado no texto dele, ele fala, né, da geopolítica como administração dos recursos territoriais e a geoestratégia como administração dos recursos militares em função da geografia, né, em função de dados geográficos dos outros países. É muito interessante a gente perceber que a partir do momento que a Segunda Guerra Mundial acaba, surge a ONU, justamente esse exemplo que a gente usou aqui. E a guerra de agressão já não é mais considerada como um instrumento legítimo de política externa, a gente começa a ver uma explosão das geos. A partir dali, a gente começa a ouvir falar de geoeconomia, a gente começa a ouvir de geodireito, de geocultura ou soft power, ou seja, os estados começam a ter que desenvolver outros mecanismos de controle da atuação dos outros países. E isso pode ser considerado geopolítica, porque é a administração dos recursos territoriais, mas vai ganhando outros nomes também porque vão se aprofundando, né? A gente tem uma distensão desse estadismo em diferentes disciplinas, né? A gente tem os economistas falando de economia ou economia política internacional ou geoeconomia, a gente vai ter o pessoal do direito falando de direito internacional, privado ou público, a gente vai ter o pessoal do direito falando de juridificação, organizações internacionais, né? Acho que até na divisão lá do currículo em relações internacionais, a parte de direito internacional e a parte de organizações internacionais está dentro do direito. Então a gente vai enxergando essas características, esses elementos interessantes que vão surgir justamente dessa proibição da execução de um estadismo tão fixado, digamos assim, no militarismo. E isso é algo que a gente deve estudar e a gente deve levar em consideração como algo muito interessante. Pessoal, não sei se esse vídeo deixou mais claro essas coisas ou se esse vídeo deixou elas mais obscuras e mais confusas. Então digam pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão. Eu vou tentar colocar todas essas referências aqui na descrição do vídeo. E se você curtiu essa discussão, curta aqui, compartilhe esse vídeo. A gente tem a nossa lista do Telegram também, que a gente vai deixar aqui o link embaixo junto com todos os nossos outros arrobas, digamos assim, para vocês entrarem lá. A gente manda uma vez por semana, sempre que possível, a gente tenta mandar leituras de geopolítica ou segurança internacional, enfim, e também você acaba recebendo os nossos vídeos também assim que eles saem. Tá bom, gente? É isso, obrigado e bom final de semana.